entender o que devia ser isso. Pois todos os de Atenas, estrangeiros residentes de outra coisa, não cuida senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Ele está querendo saber. E Paulo, ele foi usado pelo Espírito Santo com todo o poder e autoridade. Ele começou o discurso com elogio. Ele começou o discurso usando aquilo que o povo tinha ali. Ele falou assim, olha, eu olhando o altar de voz que ele fala. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele elogiou. O elogio aqui que estou todo mundo. Então, você falar aqui, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que se denuncia. Então esse povo, ele era tão zeloso, isso aí, então Paulo é o altar de um Deus desconhecido. O que ele falou? Vocês estão adorando quem vocês não conhecem? Então esse povo era tão religioso, o que eles fizeram? Que eles não queriam, quer dizer, Paulo começou esse discurso com elogio, no versículo 22, que ele fala isso aqui. Na verdade, era tão religioso que tinha um altar para um Deus que não conheciam, a fim de garantir que nenhuma divindade beneficente fosse deixada de fora. E eles não sabiam quem era esse Deus, não sabiam o que Deus fazia, o que Paulo ele mostrou quem era esse Deus e o que ele fazia. Então Paulo, o que fez? Como que a gente pode ajudar vocês se vocês não conhecerem? Se vocês têm que carregar seus deuses, colocar aí e adorar. Então a cidade lá é extremamente idólatra. Então o altar, pelo jeito, estava cheio de ídolos no altar lá. E Paulo vê Deus conhecido. Então Paulo divide o discurso em 4 partes. A primeira parte que fala assim, o que ele fez? Ele colocou Deus, assim, os 4 fundamentos de Deus muito fortes. Ele dividiu primeiro a grandeza de Deus, que ele é criador, no versículo de 4. Vou ler o versículo de 4. Que fala aqui, o que ele fala lá? Esse Deus que vocês não conhecem, vocês estão adorando, desconhecido. O versículo de 4. Esse Deus é aquele, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos de mãos humanas. Então imagina a cabeça de Dâmaris ouvindo esse discurso de Paulo, essa pregação de Paulo. O que esse Paulo está falando? Esse Deus que não sei quem ele é. Ele fez o céu, ele fez a terra e tudo que existe, ele está falando que ele fez. E a segunda parte, o segundo fundamento que ele colocou, a bondade de Deus. Ele é provedor. O versículo 25 fala assim. Fala assim, que nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem quem criou toda a vida, a respiração de tudo e tudo mais. Então, e aí deve ter impressionado muitos anos. Quem que é esse Deus por Deus que eu não conheço? Então não precisa ser um monte de homem. Ele que nos fez, ele que criou o mundo, criou a terra, o fundamento da terra. Ele nos criou a gente, ele faz respirar. Se ele quiser, tira a respiração agora. E esse povo ficou ouvindo. Fala que Dama estava ouvindo atentamente. E essa mulher é culta. Quantas mulheres tem aqui hoje, nós todas, né? Atenta a palavra de Deus. Estamos dando as mãos de ouro, gente. Vamos fazer isso. Agora aqui a outra parte que fala aqui, é a terceira. O governo de Deus, ele é soberano. Paulo falou isso. O que ele falou mais? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, na face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Amém, Jesus. Para buscarem a Deus, que se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Porque Deus está tão longe, Deus não me responde e tal, mas Deus está tão perto que você pode tocar. Amém. Deus está aqui, você não toca, Senhor.
mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que o nome dele mesmo vai tocar no coração de cada um aqui. Aleluia. Vai escrever o seu amor em cada coração, como escrever no coração de Deus. Amém, Jesus. Pois nele vivemos, nele vivemos, existimos, como um dos poetas, como diz o nosso poeta, tem dito, porque dele também somos geração. Amém, Deus. Então Paulo aqui, no meio de tanta gente que estava debatendo com ele, eu tinha o seu conhecimento de filosofia, de qualquer coisa de estudo do mundo, coisa aí, e Paulo tinha. Se for ter poetas aqui, o que o poeta falou? O Espírito Santo, gente, pelo estudo da carne, da letra, a palavra fala que a letra mata, significa. Então Paulo, Deus foi dando esse coração de Paulo. Cita isso aí para ele, ou seja, você vai falar para ele que você não sabe. Então foi citando para ele coisas que o Espírito Santo foi ditando para ele. Que fala nele vivemos, nele envolvemos, é como se fosse essa palavra aqui, um bebê na barriga da gente, da mãe, ele está ligado com o cordão umbilical. Sem o cordão umbilical ele morre. Então nós temos cordão umbilical com Deus, só que não vivemos. Que sempre nós morremos, não vivemos. Como se estivesse flutuando na terra, andando na terra, e estivesse aqui ligado nesse Deus Todo-Poderoso. Aqui no final, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedras preciosas, trabalhado pela arte, imagem de homens. Porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando aqui na palavra, gente, eu estou falando de religião não, tá? Amém. A palavra, cada um vai bem entender. Glória a Deus. Acho a palavra, Senhor. Amém. Então a palavra está aqui, que Paulo discute Paulo, se dando está ouvindo. Então, como Deus fez nossa imagem e semelhança dele. Aleluia. Agora, Senhor. imitação é fazer uma imagem de semelhança a mim. É verdade. É um genético. E Deus falou, e Paulo falando isso aqui, foi falando de Jesus. E foi colocando no coração que ele estava ouvindo a expectativa de uma coisa que eles nunca tinham visto, a novidade que está aqui no ouvido. Amém. Agora aqui, no versículo 30, no quarto aqui, ele faz a graça de Deus. Ele é soberano. Ele é salvador. Do versículo 30 ao 34, que ele fala assim. Amém, Jesus. Portanto, ele estabeleceu um dia. Amém, Não, Deus. versículo 30 não. Ora, ele não levou Deus em conta o tempo da nossa ignorância. Porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam. Esse versículo aqui ele é muito importante, ele é chave. Aleluia. Que Deus é tão bom. Que ele nos leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo que eu não conhecia Jesus, que eu fazia muito absurdo. Ele falou assim, isso aí já passou. Você arrependeu, você creu em mim, você me aceitou, você está comigo? Ignorância passou, então fica firme. Glória a Deus. Então aquele povo ali que falou para os atenienses ali, para os gregos ali, olha, passado é passado. Amém. Então aceita Jesus, conheça esse Jesus que eu estou pregando, que o tempo da ignorância está passado. Está Amém. perdoado. Depois do versículo 30 fala assim, 31. Portanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, respectivamente, dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos. Então, gente, agora até aqui, Amém, Deus. o que Paulo falou? Agora que tinha muita gente ouvindo Paulo. Filósofos, gente toda alta ali que você viu pela leitura que Amém, Jesus. estavam ouvindo Paulo falar. O que esse tagarela está falando? Hoje acontece com a gente, sabe? Você quer saber Jesus, não? Olha o que ele fala aqui, coisa mais, não é a palavra, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos, mas outra ocasião, agora não, fica falando sozinho que eu vou embora. Então zombou de Paulo, escarneceu de Paulo, falou assim, agora eu não quero te ouvir não, eu vou embora, fica para beber isso aí. E Jesus voltar, né? Aí a essa altura, Paulo
Paulo se retirou do meio deles. Para Paulo ter escrito aqui, olha a pressão que Paulo estava sentindo. Mas o Espírito Santo falava, Paulo, agora é isso aí. Então ele retirou. Ele jogou a semente. A semente, você planta a semente na terra, vai regando todo dia. Você vai lá tirar todo dia a terra e ver a semente está nascendo. Então ele jogou a semente e foi embora. Tirou do meio dele. Agora o que se fala mais? No versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. E com eles, outros mais. Dâmaris aparece aqui. Então, gente, vocês perceberam tanto que uma alma é preciosa para o Senhor, ela vale mais do que o mundo. Aleluia, Senhor. Paulo pregou ali, e como leu aqui, Dâmaris, ela era uma mulher. Nunca citou como uma mulher. Glória a Deus. Para você fazer diferença Amém, nesse Jesus. mundo, você tem que conhecer Jesus. Amém. Conhecer e plantar o Espírito do Senhor no coração. É através daí que vai nascer os frutos que você pode dar para os outros. Amém, Deus. Porque se você não tem, como você vai dar? E Dâmaris, ela passou, foi seguidora de Paulo. No ministério de Paulo, ela fala que estava na primeira igreja, seguiu Paulo e tudo. Então, de espectadora, ela passou a ser colaboradora. Como muitas de nós, gente. Nós estávamos no mundo, que se for olhar para nós, fala assim, não dou nada para você. Por ter morrido. E sem salvação. Mas Deus deu misericórdia. Através dessa pregação de Paulo. Quantas almas? Aqui fala desses dois, que esse Dionísio era importante também, homem da Câmara, era homem juiz lá. E olha quem nessa reunião estava. E alguns quem foi. Será que eu posso falar para multidões ou para 10 pessoas e convencer o Espírito Santo que está em mim, convencer alguém? Eu não convenço ninguém, quem sou eu? É verdade. O Espírito Santo que convence. E Paulo, gente. Paulo foi esse homem que assumiu. Eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo, na minha vida. Então, só com as marcas de Jesus que podemos ganhar alma para Ele. Quais são as marcas de Jesus? É o caráter, é a mente de Jesus. Amém. Nós vamos buscar esse Jesus na oração particular, na oração com Ele. Nós não teremos. O Espírito Santo, Ele está disponível a cada um de nós. Para falar assim, eu te quero. Que muitos vêm, aceitam e voltam. É o estrago do mundo. Tem muitas pessoas passando por luta, mas você vai conversar com elas. Eu desviei. Eu falo para vocês, irmãs, quem conhece Jesus, de fato, de verdade, não desvia. Porque trocou um reino de Deus, um reino eterno, por um reino passageiro aqui na terra. É verdade, Senhor. Ou você conheceu pela metade, ou você não conheceu. Porque Jesus, Ele é semeador de sonhos, Amém, semeador de Deus. esperança. E Ele garantiu na palavra dele, permanece em mim, aquele que permanecer em minha palavra, em vós, tudo que pedir receberei. Amém, Jesus. Então, imagem, em nome de Jesus, cada um que veio aqui hoje, cada um que veio aqui hoje, Glória a Deus. pode edificar. Não foi vocês que vieram, não foi ninguém que trouxe vocês, humanos, foi o Espírito Santo. Amém, Jesus. Para falar, Pai, eu te amo, eu quero você naquele lugar. Amém, Deus. Eu quero que você esteja ali, ouvindo a minha palavra, relacionando a minha irmã. Então, irmãos, isso, quando o Espírito Santo te incomodar, faça. Ora, se for o Espírito Santo, testifique. Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, mas não para ser mundo. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Como Dâmaris, que estava naquele lugar, ela foi citada uma vez só nesse versículo. Se for estudar sobre ela, ela foi uma mulher que deve levar muitas almas. Amém, Deus. Então, Paulo, gente, eu falei de Paulo também, que sem Paulo, Dâmaris não existia, porque foi através da pregação de Paulo que Dâmaris converteu. E Paulo, ele não media palavras. E Paulo tinha uma coisa, como em 1 Coríntios 14, ele edificava a si mesmo. Ele orava. Amém, Se nós Jesus. estivermos edificados, se a gente estiver edificado nessa rocha que é Jesus,
a gente floresce diretamente de casa. Então, irmã, que Jesus, esse mesmo, que veio trazer salvação, o Espírito Santo, nos consola, que nos enxuga nossa lágrima, que ora por nós quando sabemos orar. Ele intercede com gemidos inexprimível. Esse mesmo Espírito Santo, ele está aí chorando perto de você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu orar por você. Que Paulo falava, a gente ora que não sabe. Orar no Espírito é deixar ele falar a língua dele. Amém, Como um Senhor. bebê. Quando você nasce de novo, é como um bebê que começou a falar papai, mamãe, tudo enrolado. O Espírito Santo é que ora para nós aqueles mistérios. Quando Deus fez o mundo, o Espírito está presente. Ele vai orar o que está para mim. Quando Jesus tinha somos irmãos isso aqui. Então eu sei que Deus tem para mim. Mas o Espírito Santo intercede segundo a vontade do Pai. Que eu tenho para mim, que eu tenho para cada um de vocês. A gente começa a orar a Deus, isso, aquilo, tal. E o Espírito Santo toma a nossa boca e fala, deixa eu orar por você. É você vai orar mistério que você não entende. Mas o Espírito Santo está curando a sua alma. E orar mistério, meus irmãos, é curar a alma. É deixar que o Espírito lava a nossa alma. A gente ora que não sabe nem orar. Então, à medida que você está orando no Espírito, se Paulo não tivesse feito isso, se tivesse mostrado em 1 Coríntios 14, está lá, Paulo falar de edificação própria, ele não teria cumprido o ministério dele. Ele apanhava, era preso, tudo isso. E Dâmia, gente, foi essa mulher que foi privilegiada de abrir o coração, deixar Jesus, deixar aquela pregação de Paulo no coração dela, que era o